Jesus, irmãos, chegando até ele, irmãos, começou a dialogar com ele, e a Bíblia diz, irmãos, que o jovem chegou até Jesus e disse assim: olha, mestre, o que é necessário para herdar o reino de Deus? E ali Jesus começou a falar: guarda os meus mandamentos, obedece pai e mãe. E ali, irmãos, a Bíblia diz também que aquele jovem, irmãos, ele possuía muitas riquezas. E Jesus começou a falar os mandamentos. Quem sabe aqueles jovens, ele não começou a se orgulhar, porque ele tinha, irmãos, ali andado uma vida ali constante em obediência com Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que o jovem respondeu a Jesus: mas isso eu tenho feito desde a minha mocidade, eu tenho guardado os meus mandamentos. E Jesus falou assim para ele: se quer ser perfeito, abre mão de tudo, vende tudo que tem em Deus pobres. A Bíblia diz que aquele jovem saiu imediatamente triste, porque possuía muitas riquezas. Irmãos, nós vemos a atitude do homem realmente que é escolhido e chamado por Deus, uma mulher. Ele não, irmão, se prende nas coisas da terra, mas ele abre mão, irmãos, daquilo que no seu coração está mais, irmãos, daquilo que ele mais ama. Para quê? Para que ele veja a glória do Senhor se cumprir nas nossas vidas. Eu lembro, irmãos, quando eu saí, irmão, do Brasil, nossa, que dificuldade, irmãos. E cada vez que eu ligo para minha mãe dá uma palavra, irmãos, que dói meu coração. Eu confesso que dá vontade de juntar minhas malas, irmãos, e ir para o Brasil. É essa a nossa esperança. Deus, nós viemos aqui com um propósito. Nós viemos saindo do Brasil, abandonando nossos familiares, viemos até a nação, passamos por dificuldade, nós passamos pela crise, irmãos, e ali nós choramos aqui com saudade, irmãos, mas há um preço a ser pago. Há um preço para a vida, irmão, ser alcançada. Há um preço para a vida ser resgatada. E esse preço é a igreja que tem que pagar. Esse preço é a igreja que foi escolhida por Deus. Nós temos, irmãos, que sofrer, às vezes, muitas vezes, angústia. Porque eu tenho visto, irmãos, o trabalhar do Senhor lá na fábrica. Eu tenho visto, irmãos, como vidas necessitam do Evangelho. E vidas, irmãos, estão sendo tocadas através da renúncia. Porque as pessoas veem, irmãos, que o crente é diferente. O crente é um jeito, o andar diferente. Por quê? Porque quando ele abre mão, irmão, quando ele não faz as coisas do mundo, o ímpio ele olha e fala assim: olha lá, aquele é diferente, aquele é estranho, mas ele é diferente, ele tem coisas que o mundo não tem. É assim que nós temos que ser, viver debaixo da renúncia, não ser cristão somente na igreja, mas quando nós estamos na fábrica, quando nós estivermos no caixá, nós podemos pegar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer para o ímpio: o que Jesus fez na nossa vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um. Esse é o Evangelho. O Evangelho continua sendo renúncia. O Evangelho continua sendo o negue a si mesmo, o abrir mão do nosso propósito. Às vezes nós pregamos mensagem, irmãos, aquela mensagem: Deus vai realizar os seus sonhos, Deus vai fazer o seu propósito. Isso é bom, irmãos, mas o melhor é quando Jesus fala assim: abre mão, porque tem almas que precisam do teu Evangelho, tem almas que precisam escutar o teu amor. Aleluia! O chamado de Deus na nossa vida tem que falar mais alto que todas essas coisas, irmão, ao ponto de nós dizermos: ó Senhor, eu abro mão da nossa família, eu abro mão do tempo que eu poderia estar no meu lar assistindo uma televisão com minha família. Hoje estou aqui para glorificar o Senhor, porque, irmão, o chamado de Deus, ele tem carteira no nosso coração. O chamado tem carteira. Às vezes dá vontade, irmão. Às vezes o nosso propósito fala mais alto. Às vezes o nosso objetivo fala mais alto. Irmãos, mas nós não podemos deixar isso nos abater. Nós temos que deixar o chamado nos envolver no nosso coração e encher ao ponto de nós abrir mão desse mundo pecaminoso, esse mundo carnal. Nós vivemos na igreja, vemos muitos, irmãos, e essa semana eu recebi uma notícia que deixou muito triste no coração, irmãos. E eu recebi uma notícia de um jovem que eu conhecia. Eu estava conversando com uma jovem, ela estava como de viver no Brasil, até estudar, já recebi várias propostas, mas quando o chamado de Deus fala mais alto, irmãos,
Nós abrimos mão, não importa, custe o que custar. Nós sofremos por amor a Jesus, porque, irmãos, isso é almas, irmãos, que correm risco, é almas que estão indo para o inferno, é almas, irmãos, que dia após dia estão morrendo sem Jesus. E isso, irmãos, que traz no meu coração quando eu começo, irmãos, às vezes ficar triste, vontade de abandonar tudo. Eu falei, Jesus, mas prega na igreja, sobe no... fala do teu amor. Mas que é isso, Jesus? Eu falei assim, Deus, fala no meu coração, Deus. Eu comecei a ficar angustiado, comecei a ficar triste, irmãos. Porque dentro da igreja não pode ter essas coisas. Dentro da igreja, irmão, tem que ter jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Tem que ter jovens que têm disposição de renunciar. E Deus começou a falar no meu coração, olha, Jefferson, não importa se você prega bem ou não, não importa se você fala bem ou não, importa é o que você viva, o que você prega. Irmão, não adianta, irmão, nós falarmos bonito, não adianta, irmão, ainda não falar, irmão, de uma beleza aqui, cheio de palavras belas e bonitas que enchesse a mente, mas se não tivesse comunhão com Deus, o que adiantaria? Não adianta nada. Deus quer da igreja é renúncia. Irmão, você pode não saber cantar, você pode não saber falar, mas o seu coração tem um compromisso de renúncia com o Senhor Jesus. É isso que Deus quer de nós. É a marca do chamado, irmãos, que diferencia o crente, irmão. A marca da renúncia. E nós fomos chamados para renunciar. E aí, irmão, segunda marca. Ou a categoria, a sua cruz. Aleluia. Irmão, soldado, irmão, ele tem que estar à disposição de sofrer na batalha. Deixa os irmãos assistirem aquele filme de guerra, onde o soldado ele vai ali, irmão, com um objetivo, que qual é o objetivo? Ali, irmãos, muitas vezes eles soldados que estão presos, aqueles que estão aprisionados. E esse é o nosso objetivo. Ser um soldado, muitas pessoas estão aprisionadas lá no mundo. Muitas vezes vidas não pelo diabo. E nosso dever como igreja, irmãos, é resgatar, irmãos, aqueles que estão perdidos, é abrir prisões, irmãos, é ali dar autoridade a todo mal, irmãos, para cair por terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, nós vemos também, irmãos, em Lucas, capítulo 14, versículo 17. Começou a ministrar meu coração quando os soldados batiam, aquela passagem, quando os soldados batiam em Jesus, irmãos, ele não sentia raiva, ele não sentia ódio, como muitas vezes nós sentimos, irmãos, quando uma pessoa pisa no nosso carro, irmãos, Jesus não sentia, irmãos, aquela raiva, mas sim, irmão, quando ele olhava para aquele carrasco, ele sentia amor. E Deus falou no meu coração, irmão, o seguinte: só consegue suportar a cruz aquele que tem amor, só consegue, irmão, suportar as perseguições, irmão, as calúnias, aqueles que têm amor pelos cativos, irmãos, porque quando nós temos amor, nós não olhamos, irmãos, para a nossa vida egoísta, não, nós olhamos para aqueles que estão padecendo, aqueles que estão sofrendo por amor a Jesus, irmãos, e aquela força, irmão, aquela força vem de dentro e começa a nos reerguer. Por quê? Porque o amor fala mais alto. Uma irmã Sandra diz essa noite aqui, é necessário. Meu irmão, está feliz aqui. Não é vindo, meu irmão, nós somos uma pessoa que é seguidor de Jesus, pelas suas atitudes. Por quê? Porque ela vem de igreja, com Deus, irmão, não consegue aquilo que ele pediu, irmão. Ele logo se frustra, quase ele quer desistir da sua caminhada. Mas aquele que segue Jesus, irmãos, ele é um verdadeiro adorador, ele não se importa, irmãos, se Deus vai fazer ou não, ele importa com o propósito do Senhor se cumpra na sua vida. Nós temos que ser assim, irmão, seguidores de Jesus. Levante a sua voz como voz de trombeta e comece a clamar, comece a pedir